Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos um pouco dos erros mais comuns encontrados em instalações elétricas residenciais. Vamos passar para vocês alguns tópicos importantes para que você, no seu projeto, na sua casa, na sua instalação, faça um projeto de acordo com a norma e não coloque a sua família, não coloque a sua casa em risco, não coloque os seus bens em risco. Então hoje nós iremos mostrar para vocês. Lembre-se sempre de deixar o seu disjuntor desligado. Primeiro erro mais comum, pessoal, é a pessoa utilizar um disjuntor de apenas um polo na casa inteira. Então, ao invés de ela comprar um disjuntor bipolar, ela utiliza dois disjuntores unipolares para poder fazer a instalação. Fazendo isso, pessoal, você não tem um controle real da sua instalação, porque cada fase será monitorada por apenas um disjuntor. Caso exista um problema entre as duas fases, você não vai conseguir monitorar isso. E é de extrema importância que esse disjuntor instalado na casa seja de acordo com a sua carga. Eu já encontrei diversas instalações elétricas que simplesmente não houve um dimensionamento da carga da casa e a pessoa simplesmente colocou um disjuntor que ela imaginou que poderia ser. Então a pessoa vai lá e coloca um disjuntor de 60 amperes, 80 amperes. Ah, o disjuntor estava caindo, então eu coloquei um maior. Não faça isso. Você precisa proteger a sua casa, instalando um disjuntor correto, com o dimensionamento correto da sua carga, para que exista uma proteção real. Segundo erro mais comum, pessoal. Esse daqui é um dos mais perigosos também. No momento da instalação do interruptor e da lâmpada, o responsável pela instalação realizou a ligação do condutor de fase diretamente na lâmpada, aonde tem o filamento da lâmpada ali. E o condutor de neutro, ele passou pelo interruptor. Quando você vai fazer uma instalação elétrica dessa, você está colocando você mesmo em risco, porque se você está com a sua lâmpada queimada e você imagina que não, o interruptor está desligado e você mete a mão na lâmpada para desrosquear essa lâmpada, automaticamente você vai colocar diretamente a sua mão no seu potencial, na sua fase, e isso fará com que você tome choque. Então esse tipo de coisa não pode ser feito, pessoal. O correto é você mandar o condutor neutro diretamente para a lâmpada, no ponto onde tem o filamento dessa lâmpada, e o condutor fase você passa pelo interruptor e um cabo de retorno volta para a sua lâmpada. Com isso, ao desligar o seu interruptor, você estará desligando o potencial que estará na sua lâmpada. Isso faz com que você não tome choque. Então, não cometa esse tipo de erro. Faça a instalação correta, colocando o interruptor, o condutor fase no interruptor e o condutor neutro diretamente na lâmpada, onde vai o filamento da lâmpada. Terceiro erro mais comum encontrado em instalações elétricas é a instalação do condutor neutro no ponto central de uma tomada, ou seja, no local onde deveria estar o condutor terra, está o condutor neutro. Então você faz com que a sua instalação tenha um ponto de neutro no local do terra. O que ocorrerá se na sua instalação você tiver um problema? Se você tiver um problema na sua instalação e por algum motivo o seu condutor neutro vier a ficar potencializado, todos esses locais onde você tem esse neutro no terra, você fará com que diretamente esse potencial vá no local da instalação onde é o terra. Então imagine só, você tem uma fase ali 110 volts e você tem um problema na sua instalação e essa fase acaba indo para o neutro e acaba de alguma forma não protegendo, seu disjuntor não cai, seu DR não protege, alguma coisa do tipo. Simplesmente todos os locais onde eram terra virou um potencial. Então imagine se a sua geladeira lá estava aterrada e você colocou o neutro no local do terra e a sua fase vai direto nesse neutro. Ao tocar na sua geladeira, você estará tomando um choque, porque agora o ponto que era terra está com potencial. Então não cometa esse tipo de erro. Quarto erro encontrado nas instalações elétricas é simplesmente a pessoa unificar o ponto
terra com o ponto neutro no chuveiro. Isso não pode. Normalmente o chuveiro vem com o seu cabo terra. Ele vem com o seu cabo de proteção. Ele deve ser colocado no seu cabo de proteção terra. Não coloque o seu cabo neutro no cabo terra. Não faça isso diretamente. Existe uma norma que permite isso, porém, lá no seu poste, lá na sua entrada da sua casa, no seu relógio de entrada, é onde você pode unificar. Conforme a imagem que eu irei mostrar agora, você tem um esquema de ligação que é chamado de TNCS, que é onde você encontra com o seu cabo neutro juntamente com o seu cabo terra, mas isso lá no início da sua instalação, lá no seu relógio, na sua parte de entrada da sua casa, não diretamente no chuveiro. Outro erro bem comum de ser encontrado nas instalações é a utilização do conector do tipo porcelana, conforme a imagem que eu irei mostrar. Pessoal, não podemos usar esse tipo de conector. Primeiramente, ele não é apropriado. Segundo, o material condutor desse tipo de conector, ele não é de cobre, ele é de bronze ou de latão. Isso já faz com que você não tenha um perfeito contato ali do mesmo material, porque o cobre é um bom condutor, já o latão não é um bom condutor da mesma maneira que o cobre, o bronze. Então não podemos cometer esse tipo de erro colocando esse tipo de conector na instalação. E outra, ao você apertar o seu condutor dentro desse terminal, você pode perceber que normalmente ele não fica algo uniforme. Ele fica simplesmente cada parte ali do seu condutor ali, do seu cabo, que é um cabo flexível que tem multivias, ele acaba se soltando, ele não fica junto, unificado, uniforme, uma boa emenda, não fica com uma boa conexão. E isso gera um baita de um mau contato, fazendo com que você tenha problemas de aquecimento, problemas muitas vezes de um disjuntor desarmando e você não sabe o motivo. Então esse tipo de conector não deve ser utilizado na sua instalação. E o quinto erro, esse daqui também é o mais comum você encontrar nas instalações elétricas, que é simplesmente a pessoa colocar um cabo condutor para a casa inteira. Ou seja, ele pega um cabo que sai lá da entrada do poste dele, lá da conexão que a fornecedora de energia disponibiliza para ele, e leva diretamente até o final da instalação, com o mesmo cabo. Então, por exemplo, eu já peguei instalações elétricas que a pessoa colocou um cabo de 4 milímetros desde o relógio dela até o último ponto da casa. Todo o circuito da casa em apenas 2 condutores. Não houve um dimensionamento, não houve uma separação do que é tomada, do que é iluminação, do que é chuveiro. Então não houve essa diferenciação, não houve essa separação de circuito com a instalação correta. Eu vou mostrar para vocês uma tabela ali que diz que para uma carga de 76 amperes ali, você tem que utilizar um cabo de 16 amperes. Então você consegue enxergar ali. Então imagine o seguinte, que na residência a pessoa tem um chuveiro, tomadas de utilizações especiais, tomadas comuns, tomadas 220, iluminação em toda a casa, portão automático. Então a pessoa tem diversas cargas na casa. Ela simplesmente coloca um cabo de 4 milímetros para toda a instalação, sem levar em consideração a carga da casa. E aí a todo momento um disjuntor cai, você tem um problema de aquecimento de um dos terminais, um cabo acaba ficando chamuscado, acaba pegando fogo, então a pessoa não sabe o motivo. Claro, você está com um cabo que vem diretamente lá da sua entrada e passa por toda a sua instalação. Não, o correto é você utilizar o seu cabo de maior bitola ali até o seu quadro de distribuição e fazer todo o dimensionamento da sua carga, sua divisão da carga. Eu vou mostrar para vocês aqui uma foto de um quadro que nós montamos, para você ver a diferença do dimensionamento, da distribuição, como que ele ficou. E num próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o dimensionamento de uma casa, como fazer o dimensionamento do seu quadro de entrada monofásico, como que você faz para montar um quadro de acordo com a norma que proteja a sua casa.
Aquele que gostou do vídeo, curte aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.